Me chamo Elka Carvalho, sou aluna da disciplina de Teoria do Processo Penal com o professor Luciano e trarei uma breve explanação sobre o Instituto da Prova Ilícita. Segundo a teoria geral da prova, a prova representa elemento fundamental no processo, pois a decisão judicial só será tida como legítima se fundamentada por meio das provas contidas nos autos do processo. Não haverá processo sem a existência das provas. A prova deriva do latim probatio e representa os objetos imateriais ou materiais que têm a função de auxiliar na formação da livre convicção do Estado juiz para a prolação da sentença, seja ela absolutória ou condenatória. A prova servirá como forma de convencimento, de persuasão do Estado juiz sobre um fato supostamente acontecido, pois só o fato não é suficiente para o processo, servindo a prova então de fundamento para a prolação da sentença. Depois dessa breve explanação da importância das provas para o processo e o que são essas provas, chegamos ao Instituto das Provas Ilícitas. Entende-se como provas ilícitas aquelas que são obtidas por meios que infringem as normas de direito material e constitucional, princípios constitucionais e de direito material, e justamente por isso elas são vedadas, não sendo assim aceitas ao processo. É importante destacar que as provas ilícitas encontram-se dentro das provas proibidas, sendo assim uma espécie do gênero provas proibidas. É vedada constitucionalmente a utilização de provas obtidas por meios que violam os direitos humanos, princípios constitucionais, processuais e normas jurisprudenciais e processuais penais. Existem duas características principais das provas que não podem ser consideradas em processos judiciais. Provas que tenham natureza ilegal ou provas que, mesmo que não infringam a legislação por si só, tenham sido obtidas sem que fossem respeitados os procedimentos definidos pela lei. A prova ilícita se dá quando for obtida através de violação de regra de direito material, penal ou constitucional. Por exemplo, quando determinado indivíduo for constrangido a confessar a prática de delito mediante tortura ou maus-tratos. Tem-se que aí a prova obtida é ilícita, tendo em vista que viola o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Já a prova ilegítima é aquela que é obtida através de violação de regra de direito processual. Por exemplo, ao ouvir determinada testemunha, o magistrado ele se esquece de compromissá-lo. Assim fazendo, incorreu em violação à regra do artigo 203 do CPP, dispositivo que obriga o juiz a compromissar a testemunha. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, traz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E o artigo 157 do CPP nos traz que as provas ilícitas são inadmissíveis, devendo assim serem retiradas do processo. De acordo com a teoria da árvore dos frutos envenenados, uma prova ilícita originária ou inicial teria o condão de contaminar as demais provas decorrentes, ou seja, o processo que contém prova obtida por meio ilícito é nulo e todos os atos decorrentes também devem ser tidos como nulos. É o que a doutrina denomina prova ilícita por derivação. Quando falamos que provas ilícitas não podem ser admitidas em um processo, limitamos a produção de provas a todo e qualquer custo. Protegemos os direitos e as garantias do cidadão, definidos pela nossa própria Constituição, e reconhecemos que o Estado e seus agentes não podem, em hipótese alguma, violar a legislação a pretexto de fazerem cumpri-la, o que, aliás, seria um contrassenso.